Olá, queridos, boa tarde, graça, paz, prosperidade, tudo bem? Estamos aqui no Instas, nos Instas, bom plural para Instagram. Estamos aqui no Insta, graças a Deus. Horário diferente hoje, infelizmente não pude chegar ao 12h30, apesar de que amanhã no YouTube o nosso horário será às 16 horas, lembrando que terças e quintas, 16 horas no YouTube, tá bom, gente? Esquece não. E aqui no Instagram, mantemos ao 12h30, segunda e quarta. Segunda e quarta, Instagram, 12h30. Terças e quintas, até eu me enrolo. Terças e quintas, né? Estamos no YouTube. Então, no Insta, né? E terças e quintas no YouTube. Fechado assim? Fechado. Lembrando que sexta-feira agora temos mais uma palestra dos elementais, viu? Vamos falar sobre metais. O que você sabe sobre ouro, prata, alumínio, ferro, bronze? O que esses elementos fazem além de podermos construir coisas com eles, fazer cordões, serem de alto valor, como é o caso do ouro, da prata, nióbio, né? A bauxita, o que as pedras preciosas, mas as pedras entram também? Entram. Tudo que vem do solo entra. Os elementos, componentes da terra, eles vão entrar e nós vamos falar sobre isso. As pedras preciosas, vamos falar dos metais, mas vamos trabalhar em cima do que cada metal desse traz sobre as nossas vidas. Tem razão, tem fundamento essas coisas de você ter um metal em casa, funciona. O que eles são? Nós, na última palestra, falamos sobre os espelhos, né? Demos uma palhinha sobre espelhos e explicamos que o espelho em si, a não ser que ele seja forjado para ser um espelho mago ou um espelho de mágico, ele em si não representa problema. O problema é que, né? Ponto vírgula, o problema é que os espelhos, eles são condensadores, eles são como antena parabólica de toda emoção. E é feito justamente, hoje em dia é feito de metal líquido, mas é. Então vamos entender vidro com metal líquido. Então vamos entender o que funciona, por que o espelho acaba atraindo manifestações pela sua densidade, pelo seu corpo denso, né? É um corpo denso, é um corpo material, e por tudo que ele consegue apreender das nossas emoções, seja vaidade, sensualidade, raiva, rancor, depressão. Então ele acaba gerando, de certa forma, um campo facilitador para espíritos demoníacos estarem ali. Deixa eu só ligar aqui. Para que espíritos demoníacos estejam ali. E muitas pessoas não entendem isso. Acham que isso tudo é uma crendice, são lendas. Isso aí é só... José, te pedi para trazer um álcool gel para mim, por favor. Acabei, se você pudesse, te agradeço. Obrigado, meu filho, muito obrigado. Então, sexta-feira nós temos mais elementais, vamos falar de metais, se possível pedras também. Porque isso aí mexe com a nossa vida? Tira a salvação? Não. Me faz pecar? Creio que conscientemente não. Então qual é o problema de eu ter alguns metais ou certas pedras? São as influências. Por incrível que pareça, o ser humano ele não está divorciado da natureza, ele não está divorciado do meio que ele vive. Então vamos compreender que saber disso faz de você uma pessoa mais precavida, ok? Deus abençoe a todos. Deixa eu ver aqui os aniversariantes de hoje para a gente ganhar tempo. Quem está aniversariando hoje? Hoje nós temos na igreja ninguém, mas no canal nós temos Alexa Philips, é isso? Alexa Philips, Tereza Cristina e a Milene Lima, fazendo aniversário hoje. Deus abençoe cada um de vocês, a cada uma, né? 3 mulheres, Alexa, Tereza e a Milene, as 3 fazendo aniversário aqui no dia de hoje, dia 19 de agosto. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom, gente? Deus abençoe muito. Glórias a Deus. Arapongas no Paraná. Deus abençoe Arapongas no Paraná. O Brasil é imenso, o Brasil é lindo.
locais que a gente fica assim, né, achando que, tal lugar é bonito, não sei aonde, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Sim, tem muitos lugares na Suíça, na Suécia, na Bélgica, tem muitos lugares, é verdade, há muitos lugares bonitos. Gente, mas o Brasil é lindo. Rosânia Brings, aniversário de casamento, amém, parabéns. Né? Alagoas, Macapá, gente, são locais que você tem para todos os gostos, né? Tem praia, tem montanha, tem serra, a gente tem desertos aqui, a gente tem regiões rochosas, nós temos agreste, nós temos florestas, nós temos, irmãos, aqui você tem o Pantanal Mato Grossense, você tem áreas ecológicas como as áreas amazônicas, né? E muito, poxa, brincadeira não, é muita coisa legal e só basta a gente explorar bem o nosso país. E talvez gastar um pouco menos que a maioria gasta aí para ir para fora, né? Contagem, Deus abençoe o povo de Contagem. Minas Gerais. É verdade, nosso Brasil é uma bênção. Deus abençoe cada um de nós nessa nação. Só precisamos ter políticos, governantes, que queiram verdadeiramente governar e queiram ser honestos, porque de desonestidade, de tranca-rua, a gente já tá cheio, né, queridos? Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais um Brasil cheio desses tranca-ruas aí, esses parasitas. Não estou generalizando, tá? Tem alguns políticos que verdadeiramente merecem o nosso respeito. Aí você coloca talvez o Nicolas, coloca aí o Gustavo Gayer, coloca aí alguns que você diz assim, não, pastor, esses são realmente... Ainda não, Helena, ainda não vi não, que fizeram na Paulista. Grazi de Maringá, Grazi, um abraço, querida, obrigado, há anos nos acompanhando, que bênção. Não, a live hoje, só hoje, começou um pouco mais tarde, eu não deixaria de fazer, mas eu tive uma reunião com alguns irmãos que estão nos Estados Unidos, a gente estava fazendo uma reunião sobre mapeamento, né, dando uma conversada boa, abençoadora. E os registros acásticos, é isso aí. É um tema, né? Mas eu tenho, nós cristãos temos, eu principalmente tenho outra tese. Começou agora. Vamos lá, vamos chegando, vamos deixando o seu like, vamos assinando lá as notificações no YouTube, canal José Maurício, canal TV Palavra Viva. TV Palavra Viva, eu chegar a 200 mil, vamos sortear perfumes, relógio, de verdade, tá? Não é perfume, não é Jequiti não, perfume importado, perfume francês, vindo dos Estados Unidos, perfumes, relógios, camisetas, bíblias, livros, os nossos livros, vamos sortear nossos livros, livros que vão abençoar a sua vida, tá? Vamos abençoar todos os livros que temos aqui, vamos ter sorteio desses livros, vamos dedicar, é claro, cada livro desse para você, livros maravilhosos, mas você também pode pedir na editora, livros inclusive do pastor Carlos Ribas, são romances policiais espirituais maravilhosos, né? Revelação, muito bom, Infiltração e Sinais, são 3 livros que vão mexer com você, eletrizante, parece filme hollywoodiano, muito bom. Você que é da área profética, falar nisso, hoje nós temos a nossa escola de profetas, tá? 13ª aula. Então você é obrigado a ler isso aqui, subir na montanha de Deus, você tem um entendimento. Você que é de batalha espiritual, precisa entender um pouquinho sobre esse tema, poder da carne e poder do espírito, tá? Poder da carne e poder do espírito vai te ajudar bastante. E também a intercessão profética, movendo céus e terra através da oração, tá bom? Então são livros que vão abençoar, você pode pedir por 21 99210 6828 hoje, mas o telefone correto é o 21 97 550 22, não, peraí, vamos lá, 99210, deixa eu primeiro fazer esse aqui, 99210 6828, que é para você falar aqui conosco nos cursos e outros mais. Isso, deixa eu fixar, pronto, fixado aí, esse telefone está fixado aí para vocês, tá? Também quer uma cafeteira com cápsula, pô, aí tem que ser 500 mil, com 500 mil eu sorteio uma cafeteira Nespresso com 100 cápsulas, pronto, tá dito, minha palavra basta. Com 500 mil inscritos na TV Palavra Viva ou José Maurício, uma cafeteira da Nespresso
Não, 100 cápsulas é muito. 50 cápsulas, pronto. 50 cápsulas são 5 caixinhas daquela com cápsula para dar e vender. Vamos lá, amados. Dito isso, hoje tem a Escola de Profetas, quem é inscrito já sabe. Quarta-feira tem Escola de Clamor. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem sido bênção a Escola de Profetas e a Escola de Clamor. Façam. Oi, Eva, Eva Iniesta, se eu estou bem, cansado, muito cansado, nós chegamos hoje, né? Ontem, 21 dias de oração. Alcançamos as 3 semanas. Eu digo assim, num período de 40 dias, é igual exercício físico. A parte mais difícil é você chegar às 3 primeiras semanas. Porque os outros 19 dias vão ser mais... Né, os outros 19 dias serão mais fáceis. Agora, os 21 primeiros dias, meu irmão, é cansativo, é guerra, é peleja. Ontem já tentaram assaltar meu genro, o cara tentou levar, não levou, graças a Deus, levou a carteira lá, mas um celular, acho que é só o celular, não sei. Mas Deus deu livramento, não conseguiu levar carro nenhum. A gente sabe que é uma guerra. Satanás vai atrás daquilo que está mais fácil de fazer, né? Então, estava com o carro para cima e para baixo. Só Jesus na vida. Então, você que faz parte, venha participar. E sexta-feira nós temos a nossa palestra dos elementais. Vamos falar sobre metais e, é claro, por consequência também pedras. Tá bom? Nova Iguaçu. Amém Adakelso. É isso? Deve ser nome, né? É uma bênção. Pedi muito com essas aulas. Louva a Deus pela sua vida. Amém. Escola de Clamor, uma bênção, né, Joana? Aqui, ó, Alan, tá aqui o telefone, 99210-6828, no Zap, fala com a Josiane. Escola de Clamor, já houveram 2 aulas, mas se você pode assistir, tudo bem, porque você vai aprender. Ah, Raquel, que bênção. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai lhe abençoar tremendamente com essas informações, tá bom? Vamos lá para a nossa resenha? Gente, nós estamos vivendo aí, o pessoal já está começando a ter o pessoal já está tendo surto, pensando no surto da M. E agora? Esqueci o nome da nova varíola do macaco, né? Então o que acontece? Ah, sou a menina que pediu autógrafo para o Senhor, para minha amiga. Ô, Jesus, misericórdia. Eu dedico. Não dou autógrafo, não. Então vamos lá, gente. Mpox, é isso aí. Obrigado, Hélio. Obrigado, Rosângela. Isso, Mpox, né? É a varíola do macaco. Então já tem gente surtando. Tem gente surtando antes do surto. A gente tem que tomar cuidado, gente. Sabe por quê? Essa galera aí dos donos do mundo, eu sei, teoria da conspiração. Beleza, eu sou tranquilo com isso. Pode falar o que quiser. Não esquenta a cabeça, não. Essa galera da teoria da conspiração, o que acontece com eles? Às vezes, o que eles vão fazer não é tão pesado, não é tão profundo assim. Porém, a ideia, em parte, é fazer com que o sistema imunológico caia. Como é que um sistema imunológico cai? Várias são as situações, né? Sono ruim, pouca hidratação, alimentação inadequada, pouco sono, cansaço, exaustão, trabalho à exaustão, água de péssima qualidade, ar de péssima qualidade, ou seja, muitas coisas podem cooperar, podem colaborar para que tenhamos uma baixa imunidade. Mas vou te dizer um ponto que dá o início ou que transtorna e colabora assim tremendamente com a nossa baixa imunidade, é o medo. Porque o medo leva você a entrar no estado de tensão muscular. O medo te leva ao pessimismo, o medo te leva à irritação, o medo te leva à tristeza, o medo te leva a pensar muito na morte. Pessoas com medo começam a pensar na morte. O pensamento de morte é diário. Pessoas com medo estão sobressaltadas, dormem já, né? Não conseguem descansar. Daqui a pouco
pessoa já está, não pode haver um grito, a irritabilidade é flagrante, qualquer opinião contrária à sua ou alguma coisa, a pessoa já... Então, o medo, ele desencadeia em cada pessoa, cada um tem sua personalidade, é claro, cada pessoa tem sua forma de ver, agir, reagir mundo. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma regra, não é uma regra. São decorrências que podem ocorrer muitas vezes em uns e poucas vezes em outros, tudo de uma vez em umas pessoas e um pouquinho ou quase nada em outros. Então, o que acontece? Sim, os fisiológicos são uma respiração ruim, respiração pulmonar, totalmente pulmonar, aceleração cardíaca por susto, alteração da pressão arterial, dores de cabeça, encefalite, encefaleia, dores lombares, né? Insônia, dificuldade para dormir. Então, tudo isso acontece com o corpo também. A audição alterada, a visão alterada. Muitas coisas vão ocorrendo quando o medo se instala de nós. Então vamos entender a proposta da resenha, que é a morte pela mentalidade. Vamos entender que nós já nascemos aprisionados. O que Cristo vem fazer conosco, gente? Eu quero que você preste atenção nessa palestra, porque ela vai ser muito profunda, de muito valia para você. Desculpa, eu não estou sendo arrogante, nem me arrogando de ser especial. O irmão agora vai nos dar o brinde da vida. Não. São pequenas chaves que eu creio que vai te ajudar bastante. A filosofia antiga grega, e eu estava lembrando isso com alguns professores de filosofia, fala uma coisa interessante. A alma é eterna, né? A alma é eterna. Quando, na verdade, a alma ou o espírito, né? A nossa identidade, vamos falar alma no sentido de identidade. A nossa identidade, ela é eterna. Os nomes serão trocados, porque quem nos deu nome aqui na Terra foram os nossos pais, né? Nomes sociais, nomes de identidade ou de identificação familiar, de clã familiar ou simplesmente social. Mas todos nós, eu creio assim, não só eu, outras vertentes filosóficas, e a Bíblia me dá essa propriedade, pelo menos em 5 ou 6 contextos, nós somos eternos, né? Nós somos eternos. O problema é para onde vamos, de onde viemos e para onde vamos. Primeiro problema que nós temos aqui, nós já nascemos aprisionados. Por quê? O nosso espírito, ou aquilo que deriva a nossa alma, é livre. O que Jesus fala com Nicodemos? O vento sopra onde quer. Você não o vê, mas só sente e ouve. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está falando? Se você não for gerado do alto, de onde você veio, se você não nascer de novo, e a gente pensa que nascer de novo é ter um segundo nascimento, só no sentido do uterino, mas nascer de novo, o nascer de novo aqui tem a ver com renascer sem reencarnar, né? Renascimento em vida humana, para que você retorne ao seu status natural. O que é renascer no cristianismo? O renascer, por que eu estou te dando aqui filosofia cristã, tá? Antes de tudo, não é espiritismo, nem teosofia, nada disso. Tá bom, vamos lá. O que é renascer em Cristo? Renascer em Cristo é você recuperar o sentido da sua natureza. E o que seria recuperar o sentido da minha natureza? É você, sem lembrar onde, nem quando, quem você é. Preste atenção nisso. O nascer em Cristo é ter acesso, e eu falo isso com base em Efésios, no capítulo 1, do versos 3 ao 6, depois você pula para o 16 e vai até o final. Capítulo 1 de Efésios. O que você vai ver Paulo dizendo assim? Rogo ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da glória, que ilumine os olhos do vosso coração, para que vocês compreendam qual é a natureza do chamado de vocês. Para que vocês vejam quais são as riquezas da glória que estão assentadas com Cristo nas regiões celestes. Você compreende isso? Nascer em Cristo
é renascer e recuperar a minha identidade. Que foi perdida quando? Foi perdida quando eu nasci, quando eu encarnei, quando eu... Preste atenção, qual era... Olha só, vocês vão me dar razão porque sabem que meus argumentos são fortes. Qual era a natureza de Jesus? Ser o Cristo. A natureza de Jesus era ser o Cristo. Tanto é que ele faz 2 vezes, ele ora ao Pai e fala assim: Pai, dá-me a glória que eu tinha aí contigo. Pai, glorifica-me. Por 2 vezes. Jesus pede algo que é dele. Por 2 vezes Jesus pede para ter na terra aquele que ele tinha nos altos céus. Compreende isso? Por várias vezes Jesus fala assim: o meu reino não é deste mundo. Eu não sou daqui. Quando ele conversa com os discípulos de Emaús, ele diz assim, nécios de coração, tardios de entendimento, acaso não está escrito que o Cristo deveria padecer para voltar à sua glória ou entrar na sua glória? Porque a glória do Cristo não era a glória da terra. Ele fala ó Cristo, ele não fala Jesus. Acaso não está escrito que o Cristo, ele não fala assim, acaso não está escrito que Jesus, não, ele fala o Cristo, porque Jesus se identificava como Cristo, ele não se identificava como Jesus de Nazaré. Quem o chamava de Jesus de Nazaré, o Jesus da Galiléia, eram os outros. Então vamos prestar atenção, existe uma coisa chamada dualidade de identidade. Preste atenção nessa resenha, essa resenha é pureza. O que é a dualidade de identidade? É aquilo que as pessoas te chamam, é aquilo que as pessoas veem em você, é aquilo que as pessoas desenhou de você, é aquilo que a sociedade fotografou de você. Essa é a identidade social. E qual é a sua identidade? Aí é que está. Nós precisamos descobrir a nossa identidade. Porque o identitarismo da sociedade suplanta a identidade de quem é você. Ela suplanta a sua identidade espiritual. E aí o que acontece? Enquanto você não descobre a sua identidade espiritual, você entende que o filme Matrix, quando coloca a pílula azul e a vermelha, esse é o papo? É sobre isso. Você entende que quando... Gente, tem um tema aí da live, tá? Por favor. Você entende que quando o Morfeu, estou usando filme como analogia, tá, gente? Aquilo ali não é uma regra de fé nem de prática. Estou usando a Bíblia, mas gosto muito de usar o cinema, a televisão, livros, para que seja mais didático a compreensão. Matrix 1, quando o Morfeu apresenta uma pílula azul e uma vermelha, ali tem um simbolismo de dualidade. Ou você continua com a sua identidade social, ou você vai entender qual é a sua identidade fora da identidade social. O que Jesus nos propõe? Entender, conhecer a nossa identidade espiritual através dele. O Morfeu no filme faz o papel de Cristo. E o nome do senhor Anderson, né? Neil Anderson, ou seja, um novo Anderson, chamado de Neil Anderson, um novo Anderson. Vocês estão entendendo? Você vai ver que isso, eles mesmos zombam da nossa cara quando fazem esses filmes, eles zombam da nossa cara porque eles entendem mais do mundo espiritual do que nós. Eles acabam compreendendo muito mais os fatores espirituais do que nós, porque eles buscam isso só que do outro lado. Então o que acontece? Quando você renasce em Cristo, ou quando você é gerado em Cristo, você recupera a sua identidade, mas não de um dia para o outro. Quem vem te ajudar a recuperar a sua identidade? O Espírito Santo. Entende? Quando o senhor Mr. Anderson, só que lá ele é chamado de Neil, novo, lá, é no grego, Neil, novo Anderson. Então você vai ver que um novo nascido. É um novo nascido. Quando nós renascemos em Cristo, Cristo ativa em nós o quê? O Espírito Santo, porque nós não tínhamos
Ô Carlinha, Deus te abençoe, querida. Poxa, aniversário hoje não passou pra gente. Giane, hoje é aniversário da Carla. Deus abençoe. Um abraço, Carlinha. Paz e alegria sobre o teu coração. O que acontece conosco? Olha o que Paulo diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. Não há como você continuar sendo quem é você. Só que entende, você tem um problema de dualidade de identidade. O que ocorre conosco? Você recebe Jesus, vai para a igreja, mas continua sendo a velha pessoa. Você fica numa espécie de guerra e num armistício. É o que eu falo aqui. Desculpa aqui, gente, sem querer vender livro, tá? Mas só para... É o que eu digo no meu livro, o poder da carne e o poder do espírito. Não, mas não é só o apego da terra, Ana. Ana Emiliano, vai mais do que... Eu também sempre bati nessa tecla, faz parte, você não está totalmente errada. Mas, assim, há mais do que isso. O apego à terra, o apego à materialidade tem a ver com a nossa falta de identidade. E a gente está tentando se desmaterializar sem uma identidade nova. Compreende isso? Nunca conseguiremos abrir mão do materialismo enquanto não renascermos em Cristo. Enquanto não recuperarmos a nossa identidade. Porque olha que loucura. Você, enquanto ser material, você não está preparado para abrir mão do conforto da materialidade. Estamos tentando fazer algo que nós não temos competência para fazer. Por que o jovem rico ficou triste? Porque ali estava um materialista. Por que Zaqueu resolveu doar seus bens e devolver aquilo que ele roubou, a casa de ter roubado? Porque ali houve um renascimento, ele entendeu. Houve uma iluminação. Cristo é a luz do mundo porque ele nos ilumina o entendimento. Vocês estão compreendendo, gente? Há uma compreensão aqui agora? Ok? Perdão. Desculpa aqui, só rever um texto aqui. 2 Coríntios 5,17, estava na dúvida aqui. Então, quando Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ele está dizendo o seguinte, é uma nova criação. Então você vai ter agora a dualidade de identidade. Sim, a da Kelso também é. Você vai ter uma nova identidade, e aí vai começar a guerra em você. Porque você tinha uma mentalidade social, material, arraigada em você. Vamos lá, a primeira coisa que nós vamos entender, no sentido de que a alma provém de uma eternidade. E ela é forjada no corpo que você recebe ao ingressar no útero da sua mãe. Então vamos lá. A sua alma, ou o espírito, ele é livre. Ele, como Jesus disse, o vento sopra onde quer. Eu não sou desse mundo. Só que quando nós viemos nascer, nós não passamos... Minha concepção bíblica. Antes que houvesse mundo, eu te conheci. Antes da fundação do mundo, Paulo agora, saindo de Jeremias para Paulo, ele nos escolheu, nos predestinou, nos separou para que pudéssemos... Então vamos ver que Paulo fala isso muitas vezes, que ele já tinha sido separado desde o ventre da mãe e antes da fundação do mundo. Fala isso com Jeremias. Então vamos lá. Preste atenção que eu vou falar com vocês aqui agora. Quando você renasce em Cristo, a primeira coisa que tem que acontecer é você fortalecer a nova identidade. E a nova identidade é uma identidade espiritual. Só que nós criamos uma nova identidade com base na identidade velha. Ó, o papo hoje tá bem cabeça, tá? Tô deixando bem claro aqui para que ninguém fique chateado. Pô, não tô entendendo muita coisa. Peraí, vamos lá. Mas eu não sou nova criatura? Vamos lá. Você cria uma nova identidade a partir da identidade velha.
Ou seja, você recebeu Jesus. Porém, na hora de forjar a sua identidade em Cristo, você forjou a sua identidade com base na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, na Presbiteriana, na Congregacional, na Metodista, na Quadrangular, na Deus é Amor. E o que aconteceu com você? Ao invés de você forjar totalmente ou trazer totalmente essa nova natureza de Cristo, com a leitura da Bíblia, com o Espírito Santo, você começou a trabalhar com um molde de identidade totalmente religioso. E esse molde religioso, ele não vai copiar, presta atenção, ele não vai copiar ou gerar uma nova identidade. Ele vai tentar fazer uma reforma na identidade velha. Vocês estão compreendendo? Pegou? Ao invés de você gerar um bebê espiritual, ok? Quando esse bebê espiritual, que é a nova criatura, nasce em você, ao invés de seguir o padrão cristão, o padrão Cristo, o padrão do invisível, o padrão, pensar nas coisas que são do alto, ela segue o padrão de quê? O padrão do calendário da igreja, da EBD da igreja, das canções da igreja, dos usos e costumes da igreja, da doutrina da igreja, o que se não falar em línguas você não é batizado no Espírito Santo, você não pode, tem que ter uma hierarquia, auxiliar do obreiro, auxiliar do obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, então tem uma hierarquia. Então olha bem como é que é forjada a sua identidade. Então você acaba não tendo uma identidade vinda do alto. Você tem uma identidade a qual você está sendo forjado e formado. E aí o que acontece conosco? Como essas identidades são, na verdade, uma reforma da identidade velha, ou seja, é uma tentativa de fazer de uma casa velha uma casa nova. Mas os alicerces são da casa velha. Eu trabalho com construção, mas eu sempre digo para o cliente, reforma é uma coisa, construção é outra. Se você quiser reforma, nós vamos ter limites. A reforma limita o espaço. A reforma limita as minhas opções. A construção não. A construção eu construo o que eu quero, o desenho que eu quero, a paginação que eu quero, a arquitetura que eu quero. Ok? Mas a reforma não. Então, na verdade, muitos de nós nascem de novo, mas não há complementação do nascimento. Nós, a partir do momento que nascemos de novo, nós somos reformados à base da criatura antiga. Então, o que acontece conosco? Ao invés de termos nova mentalidade, nós queremos, como numa reforma de uma casa velha, destruir a mentalidade antiga e recolocar uma nova em cima do outro. Mas aí Jesus diz o seguinte: pode deitar vinho novo em odres velhos? Não se deita vinho novo em odres velhos. Vinho novo, odre novo. Vinho velho, em odre velho. Por que isso? Porque estamos sempre entre dois caminhos. Estamos entre saber o que tem que ser feito e não fazer, tentar viver o que Cristo quer e não conseguir viver, e tentar não cair e cair, tentar não ir para o mundo e ir, tentar não adulterar e adulterar, tentar não prostituir e prostituir, tentar não mentir e mentir, tentar não roubar e roubar, tentar não odiar e odiar, tentar não fazer fofoca e fazer fofoca, tentar ser alguém melhor e não ser melhor, tentar respeitar e não respeitar. Você está entendendo isso? Ou seja, a gente está sempre falhando, não é porque somos fracos, não, mas o modelo de identidade que nos deram é um modelo de identidade que não existe. Ela é falsa. Nós saímos nós saímos da identidade social, e seria para sairmos da identidade social, a identidade paterna, materna, familiar, essa identidade social familiar, para uma identidade espiritual, mas nós ainda não conseguimos chegar a uma identidade espiritual. Por isso que Paulo diz, até que Cristo seja forjado em vocês. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, aí mas quando chega assim, por que tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, assim, com fins de alicerçar, construir o alicerce da igreja, até que cheguemos. Até que significa que depois que chegarmos à estatura de varonilidade perfeita, não precisaremos mais de apóstolos, nem de evangelistas, nem de pastores, nem de mestres.
e nem de profetas. Você entendeu a profundidade do que Paulo está dizendo? Até que cheguemos. Ou seja, vocês vão utilizar essas figuras até que. Porque Cristo é mais do que o apóstolo, Cristo é mais do que o profeta, Cristo é mais do que o evangelista, Cristo é mais do que o pastor, Cristo é mais do que o mestre. Então, se Cristo está forjado em você, essas hierarquias ou essas ferramentas usuais no Espírito, elas não precederão a figura de Cristo em você. Se ainda temos muitos apóstolos, muitos profetas, muitos pastores, muitos evangelistas, muitos mestres, é porque não chegamos à varonilidade perfeita, não chegamos à estatura do Filho de Deus. Então a sua identidade, na verdade, quando você não consegue sair da identidade social, familiar, para a identidade cristã, que é a identidade de Cristo, você está no limbo. Olha aqui, ó, você está no meio. Você está entendendo? Você está no meio. O que foi isso aí? Misericórdia, é Cristo me dando graça ou eu que estou? Você fica no meio. E ao ficar no meio, presta atenção quem é você. Porque não és nem quente e nem frio. Vomitar-te-ei. Que filtro, irmão? Filtro do inferno, está amarrado. Filtro, pedir filtro no Instagram. Quer me atrapalhar minha aula? Quer atrapalhar meu raciocínio? Pô? Eu estou ligado. Voltemos aqui para a gente compreender. Tira essas distrações aí do inferno. Nós ainda precisamos entender que a mentalidade que possuímos está nos matando. Por que está nos matando? Porque quando você chega a essa conclusão, você chega a um nível de tristeza, de assim, meu Deus, até quando? Até quando eu vou cochear em dois pensamentos, em dois sentimentos? Até quando eu não conseguirei ser? Até quando eu não vou deixar para trás essa casca, essa identidade social? Até quando eu vou continuar pensando as besteiras que eu penso? Até quando eu vou praticar as coisas que eu pratico? Até quando eu vou continuar sendo essa pessoa feia e horrível? Que eu, não é os outros que estão dizendo que eu sou feio e horrível, não. Eu tenho o entendimento de que eu sou feio e horrível. Eu. Ninguém precisa me acusar, botar o dedo na minha cara, ninguém precisa... Eu sei disso. E aí você vai entender o quê? Que nós, segundo a filosofia, se eu não me engano, se não é platônica, é socratiana, nós somos almas que ao incorporarmos, ao entrarmos no corpo, ao ganharmos um corpo, ficamos aprisionados. Olha que coisa interessante. O corpo para nós é uma prisão. Nós achamos que é uma liberdade, mas não é. Que coisa poderosa. O nosso corpo é a nossa prisão. O que Cristo fez ao ir para a cruz? Preste atenção. Para nós ele morreu. Para nós foi coitadinho. Para nós ele não sofreu. Ele sofreu tanto. Né? A gente tem músicas maravilhosas sobre a morte de Cristo, tristes inclusive, mas que para mim... Então, quando Cristo vai para a cruz, ele vai consciente. Quando Pedro diz, não, tu não vai, ele está amarrado, vai de retro, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Sai para trás. Tu quer me impedir, rapaz, da minha libertação? Olha bem, você acha que Jesus era poderoso? Isso aqui é para não falar línguas, irmãos, que eu estou aqui no estado que você não está entendendo. Esse entendimento, eu posso falar isso 20 vezes, mas as 20 vezes que eu falar isso vai parecer que foi a primeira vez. Preste atenção. Cristo foi para a cruz se libertar. Vamos entender os 3 estágios de Jesus? O primeiro, de se aprisionar num corpo humano.
se aprisionar num corpo humano, ou seja, perdeu toda a glória porque se aprisionou num corpo humano. Aí foi para o batismo. No batismo, ele é levado para se libertar agora do demônio que acompanha todos os seres humanos que nascem. Aí já é outra área de batalha espiritual, mas entenda o que eu vou falar. Tem contexto, por favor. Cada ser humano ao nascer, um ou mais, dependendo da herança, das heranças espirituais, cada ser humano quando nasce tem os espíritos familiares. Até de crente, meu filho, desde que Adão caiu. Preste atenção. Então, quem veio acompanhar Jesus? O próprio Satanás. Pela grandeza de Jesus, nenhum outro demônio poderia vir tentar contra ele. Então veio o próprio. O que o Espírito Santo faz? Se livra logo dele para você começar seu ministério. Você não poderá ser salvador se tiver uma fragilidade com o tentador. Uau! Você não poderá ser o salvador se você tiver fragilidade com o tentador. Vence ele logo para começar teu ministério. Você já venceu o teu tentador? Pegou, né? Se Jesus não veio Satanás do deserto, ele não poderia ser o nosso salvador. Só isso que eu te digo. Preste atenção. Quando falecemos, há libertação. Paulo fala sobre isso. Sermos libertos dessa prisão. Porque além de estarmos aprisionados pelo corpo, há um carcereiro. O diabo anda ao vosso redor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Pedro e Tiago deixam bem claro sobre isso. Pedro e Tiago dizem o quê? Diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá. Se afastará de vós. Jesus diz o seguinte, que uma pessoa que é liberta, quando o carcereiro está dentro, e vai embora, e vai para os lugares áridos, e vê que essa pessoa não tem Deus, não tem luz, ele volta com 7 espíritos piores do estado. Por que volta com 7? Porque é necessário que haja um reforço para manter aquela identidade onde está. A sua identidade humana é atrativa para demônios, a sua identidade humana é pecaminosa, a sua identidade humana é terrena. Olha bem que Paulo diz, o primeiro Adão foi feito alma vivente, foi feito da terra. O segundo Adão foi chamado espírito vivificante, porque veio do céu. Você compreende isso? Vocês estão compreendendo o meu raciocínio aqui, gente? É lógico, tá? Sem emoção. Nós nascemos aprisionados. Qual é a proposta de Cristo? Nos libertar. Se o Filho nos libertou, porque a gente acha que libertação é o pecado. Não! Libertação é a carne, libertação é a natureza. A libertação não é o que eu estou fazendo. A libertação é a minha natureza, é quem eu sou. E a gente quer se libertar, a gente promove libertação. Aí que está o erro dos ministérios de libertação. Eu não entro mais nesse negócio de ficar expulsando demônios outros. Não quero mais saber de expulsar demônio de ninguém. Que isso, pastor? Se houver necessidade, vou impor as mãos, vou expulsar. Mas não é mais a prerrogativa, não é mais a prioridade. Porque eu tiro o demônio da pessoa, mas eu não tiro a natureza da pessoa. Eu não consigo transformar. E se eu não consigo transformar, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, um demônio, seja ele ou seja outro, voltará para ela, para ele. Porque ele ainda não conseguiu vencer esse demônio no deserto. Cristo ainda não nasceu nessa pessoa. Fica gravado sim, Oliveira, aqui, tá? Vou fazer uns 20 cortes isso aqui. Então você fica a vida toda com uma dualidade de identidade. É o que Paulo trata em Romanos, no capítulo 9. Não pode não. O André Surak não sabe de nada. Vocês estão compreendendo que essa é a nossa maior luta? Você está entendendo isso? Sim, o medo é. Enquanto você... Mas olha só, gente... Não adianta você pontuar quantos erros você tem, quantas fragilidades você tem, quantas
quantas legalidades você deu. Tá, é um conhecimento importante, mas não soluciona teu problema. Não, o medo não é questão de libertação. Na verdade, o medo está te aprisionando porque você não descobriu sua identidade. No dia que você descobrir sua identidade, o medo some. Entenda, nenhum demônio pode ocupar o espaço de uma nova criatura. O Paulo, quando entendeu isso, olha bem, o Paulo, eu chamo o Paulo como se fosse meu amiguinho, coitado de mim. O Paulo, quando entendeu isso, sabe o que o Paulo escreveu lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20? Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não vivo eu, ele entendeu. Portanto, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque se não for assim não vai dar certo. E o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. É o mesmo que vai escrever em Efésios, até que cheguemos a essa altura de varonilidade perfeita. É o mesmo que vai escrever em Colossenses, o mistério que esteve oculto durante todos os séculos, gerações, agora foi manifesto a nós, os santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério. É Cristo em vós, a esperança da glória, o qual temos pregado, ao qual temos anunciado um homem com todo vigor, com toda força. É o mesmo Paulo que vai falar a criação geme com grande expectação em Romanos pela manifestação dos filhos de Deus. Quem te dá a nova identidade é o Espírito Santo. Não é a igreja, não é o pastor. Quem te dá a nova identidade é o Espírito Santo. Quem foi? Olha só, Jesus nasceu pelo Espírito Santo, foi levado ao deserto, foi levado ao batismo com o Espírito Santo, foi levado ao deserto com o Espírito Santo. O Espírito Santo não esteve com ele enquanto morreu, mas o Espírito Santo buscou para ressuscitá-lo, e depois o Espírito Santo subiu com ele para os céus, e depois o Espírito Santo desceu para a igreja. Espírito Santo, ó, a chave de tudo, Espírito Santo, ele trouxe Jesus para o ventre de Maria, tá? Ele levou Jesus para o Jordão, ele foi com Jesus até a cruz, na cruz não pôde ficar, mas ele foi buscar Jesus dos mortos e ressuscitou. A Bíblia diz isso: se em vós habita o Espírito Santo de Deus, a qual ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. E o Espírito Santo subiu com ele, e depois, quando a igreja ficou lá em Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. A nova criatura depende totalmente do Espírito Santo. Jesus é a porta, mas quem transforma é o Espírito Santo. E nós, inadvertidamente, não damos a mínima atenção para o Espírito Santo. Não fazemos menção, não queremos a companhia dele, não queremos saber. Olha só, ministro de louvor, para de cantar o que você quer e pergunta ao Espírito Santo o que é para ser tocado, o que é para ser cantado na igreja. Pregador, para de pregar o que você quer para impactar os outros, para ganhar oferta, para ficar bem na fita, para ir para o Instagram, para ir para o TikTok, para ir para o YouTube, porque você prega muito. Para de performance. Pergunte ao Espírito Santo o que ele quer que você pregue. Você é um arauto, vai pagar por isso. Você, profeta, presta atenção, fecha a tua boca. Profeta não é o que fala muito, profeta é o que ouve muito e tem discernimento. Pergunte ao Espírito Santo se é para falar ou não, porque você tem que entender que tem coisas que é só para ver e entender, e tem coisas que é para falar. Para de fazer fila para profetizar para os outros. Você não é profeta, você é feiticeiro, é adivinhador. Enquanto a igreja não entender que a responsabilidade dela é do Espírito Santo, a igreja é uma responsabilidade do Espírito Santo. Ele prepara a igreja para Jesus, o noivo. Enquanto pastores administrarem suas igrejas conforme a sua política para dar satisfação a presbítero, a diácono, a membresia se curvando, você está aí dentro da identidade velha, pastor. Seja homem, seja mulher de Deus, tenha uma identidade nova, lidere conforme o Espírito Santo quer que você lidere. Para de dar trela para membresia, para de dar trela para pessoal de louvor, para dança, para de dar trela para dizimista forte. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Desculpe, queridos, não é destempero.
é intensidade. Enquanto a igreja vira as costas do Espírito Santo, vai ser isso aí, essa sinagoga de Satanás aí, ó. Muita carnalidade, muita festa, um povo que não entende que está indo para o inferno com seus próprios pés. Não estou julgando ninguém. A dispensação agora do Espírito Santo. Nós vivemos em 3 dispensações. A dispensação do Deus Criador, que veio de Adão até Cristo. A dispensação de Cristo, que durou do seu nascimento até a sua ressurreição e ascensão. A menor dispensação é do Cristo, que só precisava para salvar. E a outra dispensação, a última dispensação, é a dispensação do Espírito Santo com a igreja. Então vamos lá. Posso colocar de uma forma... Eu vou colocar de uma forma assim, bem didática, para que a gente possa entender. Jesus não diz que as pessoas nascem dele. Quem faz você nascer de novo é o Espírito Santo. No modelo genético de Jesus. Quem fez Jesus nascer? Quem fez Jesus nascer? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Quem fez Jesus nascer em Maria foi o Espírito Santo. Quem fez ele nascer de novo na sua ressurreição? O Espírito Santo. O modelo é Cristo, o modelo é Jesus. A gente fala assim, eu nasci de novo em Cristo. Não, você não nasceu de novo em Cristo. Você foi salvo por Jesus para ter um DNA igual a Jesus. Mas quem te gerou, quem está te gerando, segundo Jesus conversando com Nicodemos, se você não for gerado do Espírito, se você não for gerado do alto, então quem te gera de novo é o Espírito Santo. Você recebe Jesus para o Espírito Santo te gerar. Deixa eu colocar para vocês, gente, me perdoe e não me levem, pelo amor de Deus, estou sendo didático, hein? Jesus, por favor, eu quero que vocês entendam isso de forma biológica. Jesus, numa forma biológica, representa o esperma. O Espírito Santo, numa forma biológica, representa o útero. Tenham maturidade para entender o que eu estou falando aqui, em nome de Jesus. Sem, sabe, falta de decoro. E Deus sabe como está meu coração aqui nesse momento. Jesus é o sêmen. O Espírito Santo é o útero. É uma analogia, por favor. É uma analogia, não é doutrina, não é visão, é uma analogia. É uma analogia. Quem te carrega até que você nasça com o mesmo DNA do pai é a mãe. Você entendeu isso? Compreendam isso. Compreendam isso. É importante que a nossa identidade esteja dentro desse contexto. Espírito Santo com DNA de Cristo, com DNA de Jesus. Entendendo que a identidade de Jesus era o Cristo. Entendeu isso? Quem era Jesus? O Cristo de Deus. O que ele queria? Se libertar do corpo dele para voltar a ser o Cristo. Quando João chega em Apocalipse, o que ele vê? Quando você chega em Apocalipse, olha a visão de João, gente. Que coisa poderosa. Cadê minha Bíblia aqui? Ó? Olha o que João vê
capítulo 1, ele diz assim, ó: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, Apocalipse 1:7. Eis que o olho verá até os meses que os transpassarem, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha que interessante. Olha que interessante. E aí no 12 assim: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-se vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve. E os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na força resplandecente. Eu caí aos seus pés como morto, e ele pôs a mão sobre a minha destra, dizendo: não temas, eu sou o alfa e o ômega. Aqui João, que tinha acompanhado Jesus, que reclinou no ombro de Jesus, agora está vendo o que estava dentro de Jesus. Vocês estão entendendo isso agora? O mesmo João que reclinou no ombro do Jesus de Nazaré, do carpinteiro, do homem de dores, agora está vendo ele na sua forma original. Você não é o que o espelho te mostra. Só que você ainda não conseguiu acessar a sua identidade. Porque você está preso numa identidade humana, você está preso numa identidade material, você está preso numa identidade materialista, você está preso numa identidade terrena, ao pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, e aí você tem que começar a perguntar: meu Deus, o que eu sou? O que eu sou? Amém, queridos? Renascer em Cristo, recuperar sua identidade, dualidade de identidade. O que acontece para a gente fechar aqui? Eu esqueci do último ponto, botei aqui. Nós começamos a adoecer. Por quê? Quando você conhece Jesus, acontece uma coisa interessante. Que coisa interessante acontece, pastor? Automaticamente, a vida em Cristo fará com que o Espírito Santo todos os dias te relembre: você é uma nova criatura, você é uma nova criatura. O que você está fazendo aí? Por que você está batendo papo com essa pessoa? Às vezes da igreja, tá? Por que você está olhando para essa pessoa assim? Você é uma nova criatura. Por que você está com raiva? Você é uma nova criatura. Por que você está angustiado? Você é uma nova criatura. Por que você está com tanto medo? Você é uma nova criatura. Por que você está com ansiedade? Você é uma nova criatura. Por que você está se entupindo de remédio? Você é uma nova criatura. Por que você está agindo assim? Você é uma nova criatura. Por que você ainda está aqui? Você é uma nova criatura. Por que você gosta mais de festa do que de oração? Por que você gosta mais de estar com os outros do que estar sozinho no quarto orando e lendo a Bíblia? Por que você gosta mais de estar no meio da multidão, festejando, mas não estou fazendo nada demais, não estou bebendo, não estou fumando, mas não tem a ver com o que você faz e deixa de fazer, tem a ver com quem você é. Então o Espírito Santo ele vai lutando com você para que você não seja mais quem você é, mas aí você não consegue, porque a tua materialidade, o teu materialismo é tão forte que o Espírito Santo: eis que estou à porta e bato. Se alguém, isso não é para o pecador, isso é para o justo, é para o santo, é para o salvo. Amém, Cléo? Vamos orar, tá? E a gente não consegue se desvencilhar dessa natureza. E aí criamos problemas seríssimos. Criamos problemas seríssimos de identidade. Ficamos com raiva de igreja, falamos mal de igreja. Aí ficamos com raiva porque ninguém me deu atenção. Porque isso é coisa de gente imatura. Eu queria tanto falar com o pastor, queria uma oração. Eu queria tanto que aqueles irmãos me dessem atenção. Para com isso. Mas nós somos uma comunidade. A comunidade não é para ser uma comunidade em si. A comunidade é para ajudar outros cheguem onde você chega. Mas como ninguém chega a lugar nenhum, a comunidade fica girando em torno de si. Sabe, é uma meca. Hoje, a igreja evangélica, ela vive uma meca. Sabe, Meca? Porque o caminho é Cristo, tinha que estar andando, mas não está. Ninguém chega a lugar nenhum, então quem chega, vamos para onde? Vai, me segue aí, filho. E daqui a pouco você diz: ué, mas a gente, 2 anos depois de igreja, está na Meca. Sim ou não? 2 anos depois você está na igreja, é Meca. Está girando em torno de uma caixa: a caixa da Assembleia de Deus, a caixa da Batista, a caixa da Presbiteriana, a caixa da Quadrangular, a caixa da Metodista, a caixa do... E você não sai daquilo. Ou seja, o caminho
o caminho, a verdade e a vida, você não consegue sair do meio da multidão. A revelação veio para mim há 20 anos, há 21 anos atrás. Você fica no meio da multidão. Compreenderam isso, gente? Não estou pedindo para vocês saírem da igreja, não. Só estou dando a vocês a chave, estou dando para vocês a planta. Estou dando para vocês a visão. Pega a visão. Pega a visão. Você tem um caminho para subir. Cristo é a rocha, Cristo é a montanha. Pegou? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deixa o like aí, se inscreve lá no canal José Maurício, se inscreve na TV Palavra Viva. Amanhã, 4 horas da tarde. Tá bom? E vai ficar gravado aqui a resenha. Divide, compartilha com alguém. Se te fez bem, se te abençoou, eu vou fazer vários cortes dessa resenha, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando do teu evangelho, da tua palavra. Pai, continua nos abençoando, continua nos agraciando, continua, Senhor, porque dependemos de Ti para tudo. Ser conosco, guarda-nos, Pai, livra-nos de todo mal. Senhor, dá-nos a Tua condição de vida, a Tua condição de crescimento, a Tua condição, Pai, de santidade, Pai. Nos ajuda, Senhor, a desmaterializar, nos ajuda, Senhor, a sair desse materialismo, nos ajuda, Senhor, a buscar as coisas que são lá do alto, não religiosamente, mas de forma correta, bíblica. O Espírito Santo vem nos ajudar, porque precisamos muito de Ti. Obrigado por esse momento com os meus irmãos, continua abençoando cada um, acompanha aqueles que estão enfermos, Senhor, vai ao encontro deles nos hospitais, vai ao encontro daqueles que estão agora, Pai, nesse momento, precisando da Tua ajuda, nos ajuda, abre portas, prospera, ilumina, Pai, dá-nos, Senhor, a Tua santidade, porque nós precisamos. Obrigado pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Espírito Santo, por ter paciência conosco. Obrigado, Espírito Santo, por ser esse guia, esse mestre, esse amigo, esse pai, esse irmão, essa mãe, essa irmã, o que você quiser, o que o Senhor quiser, Espírito Santo, ser na nossa vida. Obrigado por tudo. Essa é a nossa oração com gratidão. Nós a fazemos, sim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Graça, paz e prosperidade. Até hoje na Escola de Profetas para os que estão aqui. Quarta-feira, Escola de Clamor. E sexta-feira, a palestra Os Elementais. Se inscrevam aqui, Os Elementais. Vamos falar sobre metais e pedras. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Jesus.